Iniciando mais um estudo simplificado de Gênesis, dessa vez trataremos dos capítulos 16 e 17. No verso 1 é dito que Sara, esposa de Abraão, era estéril e não podia ter filhos, e que eles tinham uma serva egípcia chamada Agar. Vale ressaltar que no costume daquela época, um casal não ter filhos era considerado algo muito ruim, como se Deus estivesse amaldiçoando aquele casal por algum pecado e por isso eles não tinham filhos. No passado, tinha-se esse pensar. Sara, então, que até aqui é chamado de Sarai ainda, e Abraão de Abrão, futuramente eles mudarão esses nomes, preocupada com o fato ser estéril e também ambos já estavam idosos. Propõe então que a sua serva Agar juntem-se e tenham um filho, e depois deem esse filho a Sara. No verso 4 é dito que Agar teve um filho e que Sara, esposa de Abraão, começou a ser desprezada. No verso 5 eles discutem, Abraão e Sara, e no verso 6 Abraão diz a Sara que ela pode fazer aquilo que ela achar melhor. E é dito que Agar fugiu de onde eles estavam para o deserto, para o meio do deserto. E nos versos seguintes é dito que um anjo chegou até Agar, conversou com ela e pediu que ela voltasse para sua morada e pedisse desculpas a Sara. E ainda ele faz uma promessa de que a descendência de Agar seria muito numerosa. A descendência de Agar daria origem ao povo árabe. Nos últimos versos do capítulo é dito que Agar teve o filho, colocou o nome de Ismael, e Abraão era da idade de 86 anos. Assim termina o capítulo 16. A descendência de Ismael dará origem ao povo árabe, que temos até hoje em dia na terra. No verso 12 é interessante porque diz que ele seria homem feroz e a sua mão seria contra todos e a mão de todos contra ele, e habitaria diante da face de todos os seus irmãos. E hoje vemos isso acontecer com o povo árabe, como por exemplo a Palestina. E como muitos sabem, a Palestina sempre viveu em conflito com o povo de Israel, o povo judeu, que é descendência de Isaque. E quem é Isaque? Será o filho que Abraão terá juntamente com Sara nos capítulos seguintes. Aqui no verso 7 é dito que Deus estabelecerá uma aliança com Abraão e com a sua descendência. E no verso 10, Deus explica qual seria o ato simbólico para manter a sua aliança. Agora no capítulo 17, mais de 10 anos depois, Abraão agora com 99 anos, é dito que Deus apareceu a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Ou seja, Deus pede aqui para que Abraão tenha intimidade com ele e não esqueça de quem ele é. Por isso ele diz: anda em minha presença.
Já o ser perfeito aqui refere-se ao fato de que Abraão deveria se esforçar para dar o melhor de si, para obedecer a Deus. No verso 2, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. No verso 5, Deus muda o nome de Abraão, que antes era Abrão, para Abraão. Então, do verso 5 em diante, Abraão não se chamará mais Abrão, e sim Abraão. A partir do verso 11 é dito como deveria ser essa aliança, como deveria se realizar esse ato simbólico. A partir do verso 11: E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Circuncidar aqui significa fazer um pequeno corte, e o prepúcio é uma pequena pele no órgão genital masculino. Esse pedido pareceu um tanto inusitado para o povo daquela época e até hoje em dia. Mas ainda assim essa prática é comum até os dias de hoje com o povo judeu, descendentes de Abraão. Para nós cristãos, o que será estabelecido futuramente por Jesus é que essa prática seja substituída pelo batismo nas águas, onde todos, homens e mulheres, judeus e não judeus, poderiam fazer parte dessa aliança, diferentemente da circuncisão, que é apenas para homens e apenas para o povo judeu. No verso 15, Deus modifica o nome de Sara, que antes era Sarai, para Sara. Agora, oficialmente, Sarai se chama Sara. No verso 20 é dito: Mas, com respeito a Ismael, eu ouvi você. Veja, vou abençoar Ismael e dar-lhe filhos, e vou multiplicá-lo muitíssimo. Ele produzirá 12 príncipes, e eu vou fazer com que ele se torne uma grande nação. Essa profecia se cumpre em Gênesis capítulo 25, dos versos 12 a 16. No verso 21, Deus diz: No entanto, estabelecerei meu pacto com Isaque, o filho que Sara lhe dará nesta mesma época, no ano que vem. E nos últimos versos temos: Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael seu filho, e todos os homens da sua casa, os nascidos em casa e os comprados por dinheiro, ao estrangeiro também. Ou seja, ao estrangeiro que morava na cidade, nesse caso no vilarejo em que Abraão liderava, e até mesmo os comprados por dinheiro, já que naquela época, pessoas que eram muito pobres se vendiam para trabalhar na casa de pessoas em troca de algum salário menor ou até mesmo apenas por alimentação. Além desses que se auto-vendiam por falta de condições financeiras para se autossustentar, tínhamos também os escravos de guerra, quando duas nações batalhavam, a que perdia se tornava escrava da outra. E assim, durante todo o Antigo Testamento, temos essa questão da escravidão, não somente pelas outras nações, mas também pelo povo que Deus escolheu, havia escravidão. E uma maneira mais corretamente de se dizer seria que eles não eram escravos, mas sim servos contratados, pois geralmente esse processo funcionava como uma rede de segurança para as pessoas em situações financeiras difíceis. Existiam leis rígidas
que protegiam a dignidade e a segurança de todas essas pessoas escravizadas. Veremos isso em outros capítulos do Antigo Testamento, leis que o próprio Deus estabelece. E então, teoricamente, essas pessoas que eram escravizadas deveriam ser bem tratadas. Na prática, sabemos que não era bem isso o que acontecia. E aqui finalizamos um estudo simplificado dos capítulos 16 e 17 de Gênesis.